pastor orou, né? Veremos a face de Deus. Já imaginou, irmãos, naquele grande dia que você partir para a glória, não vai ter mais pecado. Você contemplará o Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós iremos continuar, capítulo 2. Hoje eu vou ler mais um pouquinho mais devagar com os irmãos, tá bom? A gente não passar tão rápido. Mas antes de começar o capítulo e a leitura do livro, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós estamos estudando sobre a natureza da igreja, autoridade, propósito e culto, o que de fato é a igreja. E essa passagem ela fala com a igreja. Eu estou na NA, tá bom? Alguns irmãos têm a NA, fica até melhor. Pode estar um pouquinho diferente, vou ler para os irmãos. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Em algumas traduções de forma dolosa, né? Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Que a palavra do Senhor seja edificada em nossos corações e nos santifique. A igreja, a sua natureza, autoridade, propósito e culto. É esse livro aqui, né? Os irmãos que estão vendo pela internet, a capa é essa, do Dr. Jeffrey Johnson, né? Os irmãos também podem adquirir no Kindle, tá baratinho, acho que está R$ 1,99. E para alguns vai sair de forma gratuita no Kindle. Capítulo 2. Como é que o capítulo 2 está organizado? Nós já lemos aqui a primeira parte, a introdução, que fala sobre a aversão de algumas pessoas para se tornarem membros de uma igreja local. Hoje nós iremos iniciar as razões que Jeffrey Johnson elenca para que a gente possa estar unido a uma igreja local. Ele cita 6 razões, não quer dizer que só existam o quê? 6. Né? É um livro introdutório sobre membresia, sobre eclesiologia. Então ele vai abordar aqui apenas 6 razões. Pode ter mais? Pode. A gente pode trabalhar mais? Pode. Mas hoje a gente vai trabalhar quantas? Se o Senhor permitir, a primeira, que é a membresia presumida no Novo Testamento. A segunda é que a membresia ela é evidência do novo nascimento. Quem nasceu de novo, ele deseja o quê? Estar na casa do Pai. A membresia é essencial para santificação, como foi a oração do nosso pastor agora pela manhã. A membresia ela é essencial para o quê? Amar a Cristo. Quinto ponto, a quinta razão é que a membresia é essencial ao quê? A obediência cristã. E por fim, a membresia ela é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Né? Algumas igrejas não praticam a prestação de contas. Razões para se unir a uma igreja. Alguém pode às vezes te perguntar, né? O cristão ele é obrigado a se unir a uma igreja local, irmão Wellington? Alguém pode fazer essa pergunta, principalmente quando a gente está evangelizando a pessoa, ou quando a pessoa sabe que a gente é cristão. Tem muita gente nos nossos dias que é desigrejado, né? Não, eu adoro a Deus em casa, Deus aceita a minha adoração.
A Bíblia ensina sobre o cristão ser membro de uma igreja? A pessoa tem que ser, de fato, membro? Um cristão deve se unir a uma igreja, mesmo que isso seja algo difícil, até mesmo perigoso para a sua vida e da sua família? A pessoa pode argumentar, nossa, mas uma igreja mais pura, mais fiel, ela fica longe. Ela fica em outra cidade, eu tenho que pegar uma estrada, é perigoso. Se as pessoas souberem do meu trabalho, que eu sou cristão, eu posso perder o emprego. Eu sou obrigado, de fato? Outros questionamentos que a gente pode ouvir, né, nos nossos dias é: se Deus aceita a oração de um cristão em casa, por qual motivo o cristão deve se unir a uma igreja local? Para ser salvo, precisa estar em uma igreja? Então a gente vai ver que existem pessoas que têm esses tipos de perguntas e argumentos, e é bom que a gente passe pelo livro para que a gente saiba responder a palavra correta nesse momento. Introdução. Então, Jeffrey Johnson ele vai dizer o seguinte: se a igreja é o povo unido e santo de Deus, a quem foi confiada a verdade, então isso somente faz sentido se o povo de Deus se reunir em congregações locais. Então, Jeffrey Johnson aqui ele começa afirmando aquilo que ele estava falando no capítulo 1, que a igreja pertence o quê? À verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Paulo fala isso, que a igreja é o quê? Os pastores vão ajudar, mas era para os irmãos estarem falando. É 1 Timóteo 3, 16. Então, a igreja ela é coluna e baluarte da o quê? A verdade. A igreja, o Senhor confiou a verdade, as escrituras, a palavra dele. Então, a igreja ela é o quê? Ela é o povo unido e santo de Deus. Ele, então, é um povo unido, nós estamos aqui unidos e nós somos santos, separados por Deus. Separados do quê? Do reino das trevas. Nós fomos agora transportados para o reino do Filho de Deus, do seu amor. Colossenses 1,13. A quem foi confiada a verdade. Perceba então que a verdade ela é confiada à igreja. Aqui já se presume a responsabilidade de todos nós. Então, isso somente faz sentido se o povo de Deus se reunir em congregações locais. Obviamente, né? Se a igreja é uma reunião de pessoas, a gente precisa se reunir em uma congregação local, visível. Jeffrey Johnson diz: a Bíblia não vê a membresia como algo opcional para o cristão. Eu vou ser crente, eu vou ser membro de uma igreja, não vou. Então a pessoa não pode ter esse tipo de pensamento. A nossa confissão de fé, no capítulo 1, parágrafo 1, a respeito da Sagrada Escritura, diz o quê? A Sagrada Escritura, ou a Bíblia, é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo o quê? Conhecimento, fé e obediência salvíficos. Tiago 2,17 diz que assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, uma pessoa que olha como a igreja como algo opcional, fala assim, não vou congregar por isso, por isso, por isso. A fé dessa pessoa aparentemente está o quê? Contrária às escrituras. Se a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática, como afirma a nossa confissão, nós devemos o quê? Obedecê-la. Obedecer a palavra de Deus, não é isso, Vitor? E a palavra de Deus, ela diz o quê? Que é uma opção sua escolher ser membro ou não de uma igreja? Não. A palavra de Deus diz que você deve o quê? Congregar na igreja local. Então, se a pessoa olha para a igreja, para ser membro de uma igreja como algo opcional, a fé dessa pessoa aparentemente está o quê? Morta. Jeffrey Johnson diz: embora você possa não achar que a membresia ativa da igreja seja tão importante, há pelo menos 6 razões pelas quais envolver-se responsavelmente em uma igreja local é uma necessidade. Aqui é bastante importante que a gente compreenda o que ele quer dizer. Existe um tipo de membro na igreja que ele só vem, aparentemente presta o culto e vai embora. Eu não faço comunhão, não tenho comunhão com os irmãos, eu não conheço a vida do irmão Wellington e não quero que ele conheça a minha. É isso? Eu não vou orar pelo irmão Wellington e não quero que ele também ore por mim. É um membro passivo.
ele só recebe. O membro ativo, ele quer o quê? Se envolver com os irmãos. Ele quer o quê? Rapaz, eu recebi esse dom, esse talento, eu quero fazer o quê? Ajudar a minha igreja. Então, uma pessoa que tem uma fé que não leva ela a viver esse tipo de comportamento na igreja local, essa fé, ela está fraca. No mínimo, está fraca. O membro, ele precisa ser o quê? Ativo. Toda parte do seu corpo está ativa. Não é isso? Se o membro se não tiver ativo, acontece o que com esse membro no corpo? Vai ser o quê? Amputado. João capítulo 15, Jesus diz o quê? Que ele é o quê? A videira verdadeira. E todo ramo que estiver nele não der fruto, será cortado. Cortado. Perceba então, irmãos, que você ser membro ativo na igreja revela a sua salvação. Não é algo que você pode brincar. De fato, você glorifica a Deus. Eu fiz uma pergunta na aula passada, o irmão Mateus me respondeu. Qual a finalidade de estarmos aqui? O irmão respondeu sabiamente, para a glória de Deus. Glorificar a Deus. É a primeira pergunta do catecismo, né? Qual a finalidade do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então, uma pessoa de fato que ela conheceu a Cristo, meu irmão, ela quer estar na casa de Deus. Ela quer se envolver com os irmãos. A igreja de Atos é uma igreja que amava uns aos outros. Uma pessoa que ela não tem prazer em servir os seus irmãos é uma pessoa morta, individualista, egoísta. Eu busco a minha casa, eu oro sozinho, eu faço tudo sozinho. Lá na igreja só vou mesmo porque tem que ir. Então, ela é a pessoa que não olha para os irmãos. Se você está em Cristo, você está no corpo de Cristo. E se você de fato ama Cristo, você amará o seu irmão. Porque 1 João capítulo 4, versículo 20 diz o quê? Você não pode dizer que ama seu irmão, que ama a Deus e odeia seu irmão. A Bíblia vai dizer que o amor lhe cobre a multidão de pecados. Não tem como você amar a Deus se você não perdoar o seu irmão. Isso é muito sério. Pessoas não perdoam seus irmãos. Pessoas não são humildes com seus irmãos. Pessoas não querem servir a seus irmãos na igreja local. Então, Jeffrey Johnson está lidando com pessoas aqui que não querem se envolver de maneira responsável na igreja local. E a nossa confissão diz o seguinte: a nossa regra de fé é a Bíblia. E a Bíblia nos ensina que devemos estar congregando de maneira responsável. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro ponto, para que a gente tenha o quê? Uma razão para se unir a uma igreja, é que a membresia da igreja ela é presumida no Novo Testamento. Então, nós saímos da introdução, simples, breve, e agora a gente vai entrar no primeiro ponto. A membresia ela é o quê, irmãos? Presumida no Novo Testamento. Jeffrey Johnson ele vai mostrar para a gente que há uma visão do mundo, mundana, em algumas pessoas. Essas pessoas vão dizer o seguinte: ele diz o seguinte: algumas pessoas enxergam a igreja local como um clube social ou um tipo de associação de voluntários. Tem gente que acha que a igreja é uma ONG, né? A gente tem que construir casas, a gente tem que fazer cesta básica, a gente tem que ir ali no sinal, né? Perguntar quem está precisando de comida, de roupa. A igreja pode fazer isso? Pode. E a igreja também deve fazer, ajudar os necessitados. Nós, quando estudamos a história da igreja, nós vamos ver que a igreja foi responsável pela criação do quê? Dos orfanatos. Né? Os nenéns, eles eram jogados para a morte porque tinham algumas deficiências e a igreja, ela acolhia essas crianças. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela começa como? Homens começam a chamar crianças que moravam na rua
para ouvirem a palavra de Deus. Então a escola bíblica dominical, ela começa com esse intuito. Então a igreja, se ela tiver condições, ela tem que sim ajudar as pessoas mais necessitadas, mas especialmente os de casa, né? Primeiramente o da igreja local. Então pessoas vão achar que a igreja é uma espécie de um clube social. Então eu vou escolher qualquer igreja, uma igreja onde eu me sinta bem, uma igreja onde o culto ele me traga algo que eu me sinta bem, um ar-condicionado. Geralmente um ambiente onde apagam as luzes, a finalidade ali é que cada um seja individual. Adore do seu jeito, sirva do seu jeito, mas não é assim que a palavra de Deus diz. Jeffrey Johnson diz o seguinte: a igreja, no entanto, não é uma sociedade de voluntários em que as pessoas são livres para aderir e sair segundo o seu bel prazer. Não existe ficar pulando, né, de igreja em igreja. Aqueles que pensam assim podem argumentar que a Bíblia não exige que os cristãos se unam formalmente a uma igreja local. No entanto, o Novo Testamento presume que os cristãos são membros de uma igreja local. Assim como o batismo, a membresia na igreja não salva os pecadores. Quem é que salva os pecadores? A fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o quê? Amém. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa pode argumentar isso. Salvação é de graça, pela graça de Deus. Aqui o texto. Onde é que está escrito aqui? Ó, eu preciso estar na igreja local. Mas no versículo 10 vai dizer que a gente foi chamado, preparado de antemão para vivermos em quê? Em boas obras. E ser membro ativo. Vamos colocar isso aqui. Membro ativo, vivendo de forma responsável na igreja local, é uma boa obra. Ser membro de qualquer jeito não é boa obra. Não. Um membro ativo é aquele que, à luz de Malaquias, ele chegaria com um cordeiro de 1 ano. Ali ele preparou, ele vai servir a Deus, ele vai adorar a Deus com aquele cordeiro. E o membro passivo, um membro que não glorifica a Deus, ele vai trazer qualquer cordeiro, qualquer animal. Vai chegar lá, o sacerdote vai fingir que não está vendo. Não, pode oferecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de culto que nós oferecemos a Deus. Eu li aqui em 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 8 a 12, porque nos nossos dias a gente vê pessoas falando de forma dolosa, principalmente a respeito de pastores que Deus usa. Então a gente tem que refrear a nossa língua do mal. Devemos ter muito cuidado com o que nós estamos vendo na internet e propagando. Então, ser membro da igreja não é uma maneira opcional. Amém? Ele vai citar agora aqui Michael Horton e vai dizer o seguinte: uma igreja não é o grupo de amigos que você escolheu. Por mais que a gente aqui faça amizade, né? Aqui nós temos aqui o Clube Santo, os irmãos, o quarteto aqui, fantástico. Então, uma igreja não é o grupo de amigos que você escolheu. Por mais que a gente aqui tenha amizade, né? É um grupo de o quê? Irmãos e irmãs. Vamos abrir aqui em 1 Pedro. Já está aqui aberto, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Eu vou ler a partir do versículo 18, tá bom, irmãos? A palavra do Senhor diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Nós somos resgatados pelo sangue de quem? De Cristo. Seu irmão e sua irmã, ele foi resgatado pelo sangue precioso do teu Redentor. Isso por si só já deveria nos trazer um certo temor. Você deve amar seu irmão, sua irmã.
Você deve orar por eles. Você deve se alegrar com eles. E você deve chorar com eles. A igreja do Senhor, a Bíblia vai dizer que convém santidade. O que é ser santo? Obedecer às Escrituras, meus irmãos. A Bíblia vai mostrar que existe uma mansidão, bem-aventurados os mansos. A mansidão, ela significa você se colocar debaixo do jugo de Cristo. A mansidão significa você se colocar debaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. Você pode muito bem falar só Escrituras e não viver as Escrituras. Não ora pelo irmão, não perdoa o irmão, não tem misericórdia com o irmão. Então, assim, é irmão comprado pelo sangue de Cristo. Cristo morreu pelo seu irmão e sua irmã. A gente precisa viver de fato as Escrituras. Embora possamos ter que escolher por causa da pluralidade de congregações a qual a Assembleia nos unir, a gente pode escolher. Ninguém colocou uma arma aqui na cabeça dos irmãos, né? Congregue aqui. Se você for para outra igreja, ó, eu já passei por isso já. Ó, saiu daqui é herege, saiu daqui é ímpio, vai para o inferno. Me perseguiram durante 1 ano porque eu não estava naquela igreja local. Embora possamos ter que escolher a qual a Assembleia nos unir, escolher abandonar completamente a igreja não é uma opção bíblica. Aqui ele estava se referindo a pessoas que não querem realmente a ser membro de uma igreja local, querem ficar em casa, vão argumentar que não precisa estar na igreja local. Nós temos algumas aberrações, alguns pecados que as pessoas vão falar para que elas não sejam membros de uma igreja local. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu já escutei na vida, né? Já tive um debate, eu fui fazer uma obra com um colega, né? E aí ele conversando comigo no carro, que Jesus disse que não pode chamar de pastor, né? Que a pessoa tem que estar a mulher tem que estar com um certo tipo de vestimenta, que pastor não pode receber salário. Os argumentos assim, eu fiquei, meu Deus, aí eu fiquei, rapaz, que luta, né? Indo trabalhar, a pessoa só falando dessas coisas. Mas a Bíblia diz o quê? Não dê as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. Então, parei ali naquele momento, né? Foi um momento difícil. Mas aquela pessoa depois começou a ver várias coisas e entrou até na teoria da Terra plana. Aí ontem eu postei uma foto no WhatsApp, né? Lá nos status, para mostrar que eu estava terminando o trabalho. Minha esposa estava ali formatando o meu trabalho, para a glória de Deus. A Catarina, né? O Lutero tinha Catarina, então minha Catarina, minha esposa, estava ali corrigindo, revisando o trabalho. Tá certo isso aqui? Ó, Senhor. E aí, ele veio comentar, né, na foto, ele falou assim, eu quero ver quando é que você vai falar da verdadeira forma da Terra, que a Terra é plana. Aí eu fiz assim, meu Deus. Aí eu falei, vou mandar um áudio. Aí quando eu... Deixa quieto, refresca a língua. Falei, vamos dominar a língua, né? Vamos seguir em paz. Eu falei, não falei nada, deixa lá, né? Enfim, então essa pessoa, né, ela não congrega mais por isso. Porque os pastores não falam da Terra plana. Está aí, mas tem muita gente. Ele está assistindo. A Terra é plana, pastor não pode isso e aquilo. Enfim, eles vão argumentar, eles vão ter argumentos para falar justamente isso. Ele vai falar assim, eu não preciso ir à igreja. Deus aceita o meu culto em casa. Eu adoro a Deus em casa e sigo a Bíblia. Jesus combateu os hipócritas, os fariseus. Hoje em dia as igrejas só tem fariseu. Ele falava isso para mim, né? Então, eu percebo assim, geralmente, quando as pessoas elas não querem glorificar a Deus, elas vão pegar um versículo para utilizar. As seitas, né, as heresias, elas procedem da interpretação errada das Escrituras, né? Eles vão ali tentar distorcer a palavra de Deus para fundamentar o seu pecado. Romanos capítulo 2 vai falar que as pessoas
que os judeus, eles condenavam aquilo que eles mesmos praticavam. Quando geralmente a gente vê uma pessoa acusando muito os outros, ele comete o mesmo pecado. Se você for olhar assim, você vai assim, ixi, ó. Ele cai no mesmo pecado. Então, ele falava isso, né? Ah, porque tem muito fariseu, tem muito hipócrita, que isso, que aquilo. Eu fico em casa, Deus aceita a minha adoração. Outra coisa também, na minha cidade não tem uma igreja bíblica. Muitas pessoas falam isso na internet, para ficar em casa. Não tem a igreja bíblica e tal. Fica assim, sabe o que é a igreja bíblica? É a igreja perfeita não, gente. Não existe igreja perfeita não. Na minha cidade não tem igreja como eu gostaria, então vou plantar uma igreja. Tem essas aberrações aí, né? O que a nossa confissão de fé fala? A nossa confissão de fé, no capítulo 16, parágrafo 3º. Não, é 26, eu esqueci aqui, tá bom? É 26, não é 16. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Perceba, as igrejas têm uma impureza. Nós estamos aqui ainda, nós somos ainda pecadores, salvos pelo sangue de Cristo, mas ainda cometemos pecado. E algumas tanto se degeneraram a ponto de tornarem-se não mais igrejas, mas sinagogas de Satanás. De fato, nós temos aí espalhadas também sinagogas de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá o reino neste mundo. Sempre tem, meus irmãos. Quando o profeta falou assim, nossa, só existe eu. Só eu que adoro a Deus. Quem foi esse profeta? Elias. O Senhor disse o que a ele? 7.000 que não se dobraram a Baal. Elias achou que somente ele era o piedoso. Somente ele tinha restado. Mataram os profetas? Mataram. Mas tinha 7.000 joelhos ainda. E é isso no reino do norte. Sem contar com o reino do sul, não é isso? No reino do norte. Que nunca teve um rei piedoso. E naquele período de Elias, quem era o rei? Quem? Acabe. Qual o nome da esposa de Acabe? Jezabel. Tem muito espírito de Jezabel nos nossos dias? Tem. Pastoras. A mulher que é pastora é o espírito de Jezabel, né? E o homem que deixa a mulher ser pastora é o espírito de Acabe. É homem frouxo, fraco. Então, Cristo sempre teve, meus irmãos, um reino na terra. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É claro que aqui eu não incentivo a ninguém a ir para uma igreja que tenha muitos erros e a tal ponto de praticamente se tornar uma sinagoga de Satanás. E uma coisa que eu aconselho é mudar de cidade. Meu irmão, não existe, eu vou ser pastor. Como assim? Você se converteu? Quem viu que você se converteu? Cadê os seus frutos? Cadê a igreja local para ver? Meu irmão, Deus leva anos para formar uma pessoa para virar ministro. Anos. O apóstolo Paulo, ele se converte, ele começa a falar de Jesus. E depois ele vai passar 3 anos no deserto. Não pode nem fazer esse sinal, né? Aqui. 3 anos no deserto. Depois ele volta para Damasco. Ele começa a demonstrar que Jesus é o Cristo. Depois ele vai para Jerusalém. Chega lá em Jerusalém, o que acontece? Perseguido. E depois a igreja fala assim, você tem que ir para Tarso. Não, mas eu quero ficar fazer a obra. Vai para Tarso. Ele passa cerca de 10 anos em Tarso. E ninguém sabe. Não está escrito em Atos o que aconteceu. Depois, quem é que vai lá buscar ele em Tarso? Barnabé. Barnabé vai buscar Saulo em Tarso. Para onde? Para ir para onde? Qual igreja? Não, em Antioquia. Vai lá, leva Saulo para Antioquia. Quando é listado em Atos capítulo 13, os 5 pastores da igreja de Antioquia, Saulo está em qual parte da lista? Em último. Em último. Deus vai o quê? Moldando o seu servo. O homem que mais escreveu a Bíblia foi moldado. Mais de 1 década. Então não existe isso. Por mais que a pessoa seja vocacionada, Deus vai forjar ainda essa pessoa. E essa pessoa é forjada onde? Na igreja local.
Seminário não faz pastor. Nunca fez, nunca vai fazer. É a igreja local, no convívio. Eu não perdoo o irmão Wellington. Eu não oro pelo irmão Wellington. Quem disse que eu sou vocacionado? Meus irmãos, em Mateus capítulo 7, a gente vai ver um grupo de pessoas que estão sendo condenadas pelo Senhor Jesus. Eles vão dizer, eu profetizei em teu nome. Eu curei. Eu fiz milagres. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Você pode receber dons e não ter nascido de novo. Judas recebeu dons. Vendeu a Cristo. Nunca beijou a Cristo. Nunca amou a Cristo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com pessoas que elas rasgam as escrituras. Hebreus capítulo 5 vai dizer que Jesus, ele não tomou para si essa honra de se fazer sumo sacerdote. Ninguém pode fazer isso. O Filho de Deus não fez isso. Ele é declarado. Perceba que há uma ordem. A igreja de Deus tem ordem e decência. Esse foi até o meu trabalho do módulo passado do seminário. Então eu aconselho aos irmãos, né, que estão aqui assistindo, se eles estiverem na cidade, tente procurar uma igreja mais pura. Não encontrando nenhuma igreja pura, mude de cidade. Eu cito aqui Atos capítulo 4, versículo 36 a 37. Barnabé, ele é o quê? Natural de onde? Chipre. E a Bíblia diz que ele era o quê? Levita. Ele vem de um campo. Ele vende o campo dele. Ele vende a terra dele e vai para onde? Vai para onde, irmãos? Ele vai para Jerusalém. Congregar naquela igreja local. Porque não tinha igreja ainda em Chipre. Ele vai para a igreja local. Ah, mas aí meu emprego, mas isso, mas aquilo. Ore para que o Senhor da Seara envie ceifeiros, ou então mude de cidade. É assim que as Escrituras nos ensinam. A reforma protestante, ela também nos ensina. A maioria das pessoas, elas foram para Genebra aprender com Calvino. Depois voltavam para suas cidades para plantar igrejas. A gente tem que ter um tempo de preparação espiritual, teológico e até mesmo da questão humana, né? A gente precisa amadurecer como homens para que a gente possa pastorear a igreja do Senhor. Então não há desculpa para você não ser membro de uma igreja local. Jeffrey Johnson ele vai dizer assim, além disso, o processo orgânico e natural de salvação é o seguinte. Primeiro vem o quê? A fé. É o princípio batista, tá bom? A fé e depois da fé o batismo. Nós não invertemos essa ordem natural. Nós não colocamos o batismo primeiro e depois a fé. A fé, ela é interna, ela é um sinal interno e externo. Vamos abrir em Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 11 a 17. A palavra de Deus diz assim: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? A gente vai começar aqui a perceber Paulo, ele trazendo uma ordem natural, algo orgânico. E aí eu peguei até a fotinha lá do seminário desse módulo. Os irmãos vão perceber ali que eu cortei, né? Mas o que é que eu queria mostrar ali? Ali é uma árvore. A árvore começa como? Com a semente. Você lança a semente e ela cresce, vai germinando e vai crescendo e vira ali uma árvore com seus galhos e sua folhagem. Então é um processo natural, orgânico. Precisa primeiro crescer da maneira certa. Paulo ele vai falar aqui de como é que se dá a salvação. Eles precisam o quê? Invocar o nome do Senhor.
Aí Paulo faz uma pergunta: como eles vão invocar se não creram? E como eles vão crer se eles nada ouviram? E como eles vão ouvir se ninguém prega para eles? E como pregarão se não forem o quê? Enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem crê em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então o que a gente vai perceber aqui? A igreja local, ela vai enviar homens. Não é um homem que se envia. A igreja local reconhece aqueles a quem Deus chamou para o ofício evangelista, né? Para o ofício como pastor. Esse irmão ou esses irmãos, eles serão enviados pela igreja para pregar o evangelho. Cristo na cruz morrendo pelos nossos pecados. E quem crê será salvo. Quando a pessoa crê, ela vai fazer o quê? Ela vai invocar. Por isso que eu coloquei como algo externo a fé. Você não fica com a fé só para si. Você mostra que você creu no Senhor Jesus de fato. Você invoca o nome do Senhor Jesus. Você ouviu alguém que pregou a você, alguém que foi enviado pela igreja. Por isso, então, que precisamos enviar ceifeiros para o campo. Precisamos também evangelizar as pessoas. Depois disso vem o batismo. Atos capítulo 8, do versículo 26 a 38. Fala a respeito de Filipe com o eunuco. Filipe, ele encontra com o eunuco está lendo qual passagem? Isaías 53. Então ele tem uma certa dúvida. O profeta fala de si ou de outro? E aí o Filipe vai mostrar que o profeta fala a respeito de Jesus, que ele era o Messias, o Cristo. Então perceba, Deus envia Filipe, Filipe prega o evangelho, o eunuco ouve o evangelho, compreende e invoca o nome do Senhor. A partir disso, o eunuco vai perguntar: por que eu não posso ser batizado? Filipe encontra ali uma piscina, né? E ali ele batiza o eunuco. Então vem a fé e o batismo. E depois a inserção dessas pessoas na igreja local. A membresia na igreja. Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. Aqueles que ouviram a pregação de Pedro, eles creram e foram o quê? Batizados. Naquele dia, cerca de o quê? 3.000 pessoas. E depois, o que é que aconteceu? Eles ficaram o quê? Unidos como igreja local. Eu vou começar a correr aqui, tá bom? Jonathan Lehman diz: do ponto de vista não cristão, a igreja local é uma associação voluntária. Ninguém é obrigado a se unir. É assim que eles pensam. Do ponto de vista do cristão, no entanto, não é algo voluntário, opcional, né? Uma vez que você tenha escolhido a Cristo, você também deve escolher o seu povo. Se você ama a Cristo, você ama o corpo de Cristo, não é isso, Samuel? Uma coisa leva o quê? A outra. Escolha o pai e o filho, você tem que escolher a família inteira. O que você faz por meio de uma igreja local. Então eu cito aqui o 1 João capítulo 3, versículo 11 a 12. E o capítulo 4, versículo 20 a 21. A gente já falou assim por cima, né? O irmão Mateus até citou também Caim e Abel. 1 João capítulo 3, versículo 11 a 12, vai dizer que nós recebemos um mandamento do Senhor. Qual é o novo mandamento? Amar uns aos outros, não como Caim amou Abel. É linda essa passagem, né? Irmãos, mas um não amava o outro. Um odiava o outro. Então, se nós de fato amamos a Cristo, vamos amar aos irmãos. Não os mais achegados. Aqui é fácil vocês se amarem. É fácil. Mas tem que amar toda a igreja do Senhor. Amém? Então, a nossa confissão de fé, ela vai falar sobre a verdadeira fé. Que Lehman, ele fala, né? Escolher a Cristo. A nossa confissão, no capítulo 14, parágrafo 2º, vai dizer assim: os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Aceitar, receber e confiar exclusivamente nele para o quê? Justificação, santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. Então, muitas pessoas elas podem utilizar, né, esse conhecimento teológico para falar assim: não, é a fé que salva.
Eu não preciso estar na igreja local. Está cheio de hipócrita, cheio de fariseu, cheio de erros. E eu vou ficar em casa. Aquele pastor não é bem assim, ele não tem aquele conhecimento teológico, né? Então, eu vou ficar em casa. Eu assisto a pregação online, eu mesmo sei mais do que ele. Tem os arrogantes que falam essas coisas, né? E a verdadeira fé só vive que de fato está relacionada com Cristo. Mas ela não vem sem as boas obras. A verdadeira fé, ela é evidenciada pela o quê? Pelas boas obras. Então, a nossa confissão, no capítulo 26, parágrafo 6º, que vai falar sobre a igreja, ela fala o seguinte: os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente, evidenciando na e pela sua profissão e caminhada, a sua obediência a esse chamado de Cristo. E de forma voluntária, eles vão o quê? Consentir em caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo. Foi o nosso Senhor Jesus que estabeleceu a igreja. Aquela boa obra de você ser membro de uma igreja local, ela vai evidenciar de fato que a sua fé escolheu a Cristo, que sua fé recebeu a Cristo, que sua fé confiou exclusivamente em Cristo. A verdadeira fé que a nossa confissão nos ensina, ela de fato, ela tem a relação imediata ali com Cristo, mas ela não está desassociada daquilo que Cristo nos ensina. E ser membro de uma igreja local, ativo, evidenciando isso, amando os irmãos, não como Caim amou, mas de fato amando seu irmão. Então, essa boa obra de você estar de fato na igreja local vai mostrar que sua fé de fato está em Cristo. Vocês vão o quê? Se entregar ao Senhor e uns aos outros. Nós fizemos isso através do quê? Do pacto de membresia. Se os irmãos lerem o pacto de membresia, vocês vão perceber que vocês prometeram ajudar os seus irmãos, orar pelos seus irmãos, amar os seus irmãos. E isso é o quê? A palavra de Deus. Isso é o quê? Só das Escrituras. Isso é o quê? A nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Então, a boa obra ela vai ser evidenciada. Ela vai evidenciar a fé verdadeira, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 24, ele vai falar justamente as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E ele vai evidenciar aqueles que são de Cristo, ele crucificaram o quê? A sua carne com as suas paixões. Gálatas 5, versículo 24. Atos capítulo 4, versículo 32, vai falar da membresia da igreja local. Vamos lá, rapidinho. Atos já está acabando. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, perceba, a fé verdadeira. Eles creram. Vai evidenciar essa fé verdadeira. A multidão que creu era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, ser membro de uma igreja local vai evidenciar de fato que você crê em Jesus. Você servir ao Senhor de forma responsável na igreja local, amando seus irmãos, orando, servindo, isso é evidência de fato que a sua fé está em Cristo. Você não pode dizer que ama a Cristo sem amar o corpo de Cristo. É impossível. É impossível. É impossível. Gálatas capítulo 5, vamos lá rapidinho para finalizar. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias,
divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba, tem muita gente que ela não vai fazer parte de uma membresia local porque ela vive nas obras da carne. Ela não quer prestar contas, ela não quer que ninguém saiba da sua vida, o que ela pensa, o que ela fala. Então, mas o apóstolo Paulo vai dizer, as pessoas podem até estar na igreja, né? Mas não vão herdar o reino de Deus. Elas vivem nessa prática aqui. Então, muitas pessoas, foi até que o pastor nos ensinou semana passada, elas não vêm para a luz porque suas obras são más, para que a luz não manifeste as suas obras. Porque quando a pessoa chega na igreja mais pura, a palavra chega nela, revela o pecado dela. Os membros piedosos, santos, revelam de fato a glória de Deus, a santidade do Senhor. E aquela pessoa ela não quer se aproximar. Aquela pessoa ela quer fugir. Por isso que Adão, quando ele ouve a voz do Senhor, o que é que ele faz? Se esconde, ele foge da presença do Senhor. Aqueles que não de fato não creram em Cristo, eles vão fugir da luz. Eles vão fugir de uma vida com boas obras. E isso é evidenciado quando eles não querem ser membros de uma igreja local. E isso também é evidenciado quando eles não são membros ativos, responsáveis, que se comprometem com a igreja local. Eu gostaria de ler com os irmãos, só para finalizar. Não vou ler não, eu mesmo cito. Mateus capítulo 25, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus está ali ensinando a respeito do grande dia, ele vai falar que vai separar as ovelhas dos bodes. E ele vai falar algo muito importante, assim, quando eu tive fome, quando eu estava preso, quando isso, quando aquilo, vocês fizeram isso a mim. E as ovelhas perguntam, Senhor, quando foi? Eu não me lembro. E Jesus vai falar assim, quando vocês fizeram ao desses pequeninos, mostrando para o quê? Para o seu corpo, para a membresia. Então, aqueles que vão ser lançados no inferno para todo sempre, eles nunca fizeram isso. Perceba então que eles não se importavam com a igreja local. Eles não tinham amor pelos seus irmãos. Eles de fato eram como Caim. Então, nós aprendemos hoje que uma das razões para a gente estar na igreja é que ela é presumida no Novo Testamento. Inúmeras passagens mostram isso, que nós estamos aqui, que Paulo escrevia até 10h30, pastor? Até 10h30, então a gente vai parar por aqui. Não deu para terminar o primeiro ponto, tá bom, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te rendemos graças, ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, edifique nosso viver, a nossa caminhada cristã. Que aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor, e a gente possa ver que a gente tem falhado o pecado, que a gente se arrependa, Senhor, que a gente confesse e deixe para alcançar a Tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, o dia de hoje. Nos dá um culto em Tua santa presença, Senhor. Que o nosso coração se deleite em estar em Tua casa. Que a gente possa viver a Tua santa palavra. Que as pessoas, meu Deus, possam ouvir o Teu evangelho e crer em Ti. Que as pessoas, ó Deus, possam se arrepender dos seus gravíssimos pecados. Que o Teu nome, Senhor, reine em nosso viver. É o que nós te pedimos e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.